E ainda bem que a Bíblia tem exatamente essa pergunta. Existe essa pergunta registrada na Bíblia e é o que a gente vai, nos próximos minutos aqui, dar uma olhada e vamos poder aprender um pouco mais sobre o que Deus tem a responder sobre essa pergunta, caso algum dia façam para vocês. Ou se não fizerem, quando circunstâncias parecidas com o que a gente vai ler aqui acontecerem, você lembrar disso e você saber como agir. Seja como aquele que faz essa pergunta, seja como aquele que ouve essa pergunta e vai ter que ter alguma coisa para responder. Essa pergunta, textualmente, ela está escrita em Atos, está no livro de Atos, no versículo 30. Atos 16, 30. Atos capítulo 16, versículo 30. Todos acharam? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Tomada só, isolada, essa pergunta é interessante, né? A gente está falando sobre evangelismo e acho que é todo sonho daquele que chega e conversa com alguém e evangeliza, ouvir uma pergunta dessa. Beleza, você tem aqueles 5 passos, a gente já tem um esquema todo preparado para responder sobre isso e seria muito bom, né? Mas se a gente olhar aqui com um pouquinho de carinho para esse texto e ver o contexto em volta dele, essa pergunta ela é cercada de umas coisas bem peculiares. Essa pergunta que a gente acabou de fazer aqui, lida assim, não foi num ambiente de... Estava lá na casa, trouxe para fora, eles foram para um lugar agradável, né, tudo bacana e aí, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí, numa conversa agradável, Paulo e Silas respondem para eles e está tudo muito bonito assim. Não foi assim não. Aqueles que já leram, eu vou relembrar, e aqueles que não leram, vamos ver um pouquinho do que está no contexto dessa pergunta. Que caminho Paulo, Silas e esse próprio homem que fez essa pergunta percorreram para chegar até o que devo fazer para ser salvo? O contexto aqui, irmãos, era no livro de Atos, ele vai seguindo como a igreja vai se expandindo, e uma dessas maneiras que a igreja começou a se expandir foi quando ela começou a alcançar os gentios. A gente ouviu no domingo passado sobre aquilo, né, até no próprio retiro lá, sobre se expandindo, Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Já está chegando, já está se expandindo para bem além das fronteiras da Judéia. Esse contexto aqui, o que está acontecendo nesse lugar, nessa cidade chamada Filipos, está no contexto de uma segunda viagem que Paulo fez. Ele fez, pelo que é registrado na Bíblia, 3 viagens missionárias, 3 viagens percorrendo várias cidades ali em volta do Mediterrâneo, do mundo romano da época. E essa específica aqui é a segunda viagem, tá? Ele já tinha saído dali de Jerusalém, foi subindo para o que hoje é a Turquia e tinha acabado de atravessar ali o Mar Egeu e estava chegando na Europa, onde hoje é a Grécia, a Macedônia, numa cidade até grande, bem importante, chamada Filipos, tá? E começando já, só para dar um contexto de como ele chegou lá, chegando em Filipos então, o Paulo começou a chegar na cidade e como ele fazia, ele visitava sempre uma sinagoga, e aqui conta no versículo 13 do mesmo capítulo aí de Atos, capítulo 16, versículo 13. Aqui conta que no sábado, isso é Lucas foi o autor de Atos, tá? Ele está escrevendo porque ele também estava presente nesse momento. Então, os saímos da cidade era Lucas, Paulo, Silas e quem estava acompanhando eles nessa viagem missionária. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Maravilha, né? Começou bem essa viagem de Paulo aqui. Começou não, né? Já estava há algum tempo aí no percurso, mas essa chegada em Filipos aqui foi maravilhosa, né? Estava lá no sábado, procurando um lugar tranquilo para oração. Foram lá os irmãos e ainda de bandeja ganharam ouvidos atentos, corações abertos e até uma casa e uma família com bastante recursos, né? Esse detalhezinho, vendedora de púrpura aqui, que falam da própria Lídia, é uma indicação de que ela era rica, tá? Era um tecido muito caro, ela devia ter um lucro muito bom com isso, então tinha bastante condições. Então, que legal, né? Ouvidos atentos, corações abertos, pessoas tementes a Deus, um lugar confortável para ficar, que bom. Estava começando bem essa viagem do Paulo e do Silas, né? Essa estada deles aqui em Filipos. Legal. Mas continua. Versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Oh, uau, poder de Deus agindo aí, espíritos sendo expulsos. 100%, né? Paulo devia estar felizão com essa estada dele em Filipos aqui. Que legal. Realmente só bênção para aquele que estava disposto a servir a Deus. Muito bom. Tudo que a gente quer. Só que aí é onde começa. Versículo 19. Vendo os seus senhores, os donos daquela escrava lá, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, os representantes do governo romano lá naquela cidade, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Já começa a não ficar muito legal essa viagem aqui. E depois de lhes darem muitos açoites, lançaram-no no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Seria tipo a solitária, aquele lugar mais escuro e mais difícil de sair da prisão. E lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Então, temos uma reviravolta aqui na nossa viagem, que estava indo tão bem, né? Boa recepção, conforto, até expulsão de demônios, ou seja, o poder de Deus sendo mostrado. Só que temos já um pequeno revés aqui. Isso começou a incomodar algumas pessoas que estavam tendo lucro daquela situação, no caso da jovem com espírito de adivinhação. Eles tinham lucro com aquilo, viram o lucro indo embora, claro que não ficaram felizes. Nisso armaram todo um circo ali para serem bem violentos, causaram todo um tumulto. E aí Paulo e Silas, pelo menos Paulo e Silas aqui, não sei como é que ficou Lucas e os outros, mas a confusão se voltou muito para Paulo e Silas, tanto que os dois foram açoitados, rasgadas as vestes, açoitados e presos numa sentinela, numa solitária lá dentro. Pois é, e aí é onde entra a própria questão do que Paulo e Silas, qual era o papel deles nessa tarefa de evangelizar e o controle que eles têm sobre as situações. E isso, eu queria trazer essa questão e todo esse contexto para, em primeiro lugar, lembrar isso, de que a gente não tem controle sobre todas as situações. Coisas boas acontecem, períodos em que a gente é ouvido, em que a gente é estimado, em que a gente é suprido de boas coisas porque está fazendo a vontade de Deus, e tem períodos que a gente começa a sofrer por fazer exatamente a mesma vontade de Deus. E como é que é?
Como é que isso acontece? Realmente, irmãos, a gente não tem muito controle sobre isso. E se for ficar querendo escolher só a parte boa, não vai ser muito bom. Então, primeiro ponto, primeira lição que a gente poder tirar dessa situação toda e desse contexto de uma pergunta que devo fazer para que seja salvo, é de que existe o nosso papel e existe o papel de Deus na história. E o nosso papel não é ficar escolhendo a situação boa ou ruim, ou até preparando as situações boas ou ruins. Eu diria que é saber receber o que Deus traz de bom para a gente e também saber aceitar essas coisas que não são tão boas assim nas circunstâncias da nossa vida e levar isso de uma maneira que glorifique a Deus e seja na parte boa. Paulo e Silas fizeram isso. E se a gente olhar aquele último versículo que a gente leu, no dia 25, até numa situação tão humilhante, tão desagradável quanto essa, Paulo e Silas fizeram exatamente isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Até aí Paulo e Silas estavam evangelizando. Até aí Paulo e Silas estavam glorificando o nome de Deus, mesmo numa situação tão ruim quanto essa. Então Paulo e Silas, eles sabiam, eles mostraram o que cristãos maduros devem fazer, que é saber receber de Deus, tanto o que vem de bom, quanto o que vem de não tão bom, e ainda assim fazer o que precisa ser feito, ainda assim espalhar a mensagem do jeito que dá. E é impressionante. Eu não vou dizer que faria, nem estou dizendo para vocês que é um mandamento que vocês façam. A gente só está vendo juntos aqui uma situação, e é impressionante. É impressionante irmãos poderem fazer isso numa situação tão extrema. E a gente pode ver depois ali no final do texto que Paulo e Silas não estavam contentes, não. Depois, quando tudo se elucidou, o próprio Paulo fez questão de que as autoridades voltassem e reparassem o dano. Então ele não estava feliz, não. Paulo não era um bobo alegre que estava, não está doendo nada. Estava doendo. Ele ficou bem indignado com aquilo. Ele estava bem chateado com aquilo. Só que aquilo não paralisou Paulo. Ele fez o que sabia que tinha que fazer. E o próprio Espírito. E isso é uma coisa que também não tem como fingir. Não tem como emular, criar uma falsa espiritualidade aqui. Eu diria que um açoite desse, uma vergonha como essa, põe à prova o que está dentro de cada um de nós. E nesse caso, Paulo e Silas passaram pelo teste. Eles de fato tinham o Espírito dentro deles e que os animou nessa hora, e que ainda assim os capacitou a levar a mensagem de Deus nessa hora. E era o que eles podiam fazer. Eles estavam amarrados, com um tronco nos pés. Eles só fizeram o que o Espírito impeliu eles a fazer, e eles fizeram. E aí veio. Esse é o outro grande ponto. Paulo e Silas fizeram o que cabia a eles fazer. Se eles tinham liberdade e estavam num sábado de sol, eles foram procurar um lugar agradável e foram louvar a Deus. E lá eles encontraram pessoas que estavam com o coração aberto. Se tinha uma situação de injustiça, e ele ainda aguentou, disse que foram vários dias que se repetiu aquela mulher falando aquelas coisas. Até que chegou uma hora que deu na tampa e Paulo agiu, fez o que o Espírito estava impelindo a ele a fazer. Veio consequências ruins, e ainda assim ele só fez o que estava ao alcance dele, fez o que ele podia fazer. E o melhor, irmãos, é que Deus, ele não fica de braços cruzados. E o versículo seguinte mostra muito bem isso aí acontecendo. Versículo 26: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E isso aqui mostra, irmãos, que de fato Deus está no controle de toda a situação. E o que é tão impressionante, que Deus está tão no controle, que Ele mandou um terremoto tão feito à mão, que conseguiu abalar a estrutura todinha do lugar, conseguiu abrir as portas e as cadeias de todo mundo, só que não desabou a prisão. Você já pensou nisso? Podia ter caído tudo ali na cabeça deles. Paulo e Silas podiam ter morrido ali. Era lucro para Paulo e Silas? Né? O próprio Paulo fala logo depois, agora eu não lembro se era bem para a carta para os Filipenses, mas ele fala: viver para mim é Cristo, morrer é lucro.
Paulo estaria no lucro, não estaria? Nessa situação? De alguma maneira Deus não faria uma certa justiça e mostrar que ele tem poder e levou os dele? Não sei, mas Deus tinha um plano, esse é o ponto. E ele tinha todo o poder para fazer exatamente o que ele fez: abalar as estruturas, sacudir tudo que é alicerce, abrir tudo que é cadeia e todo mundo ficar inteiro. Isso é inacreditável. Isso é o poder de Deus agindo de fato no que a gente não tem controle. Ninguém tem como controlar isso. Ninguém tem como fazer essa coisa tão pontual assim. Mas foi o que aconteceu. E é interessante que essa ilustração do terremoto, e de um terremoto feito à mão, feito, né, tailor-made, né, feito pelo alfaiate, sob medida, para aquela situação, eu acho que vai além até da questão do terremoto em si. Eu acho que o terremoto ele ilustra bem a situação na qual essa pergunta: que devo fazer para seja salvo? Aconteceu. Porque é o que eu estou falando para vocês, tudo é o contexto. Tudo isso aconteceu antes dessa pergunta. Logo depois, quando esse carcereiro vai fazer essa pergunta, tudo isso aconteceu, tá? Acabou de acontecer um terremoto desse jeito. E eu acho que perguntas como essas, elas só são genuínas mesmo. Quer dizer, pode ser de outro jeito, mas elas fazem muito sentido quando todo esse contexto acontece, tá? Vamos continuar lendo então. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aí sim vem a pergunta. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Bem a diferença? Foi numa bela tarde de sol, no sábado lá que o Paulo saiu com a Lídia e que já era temente a Deus, e que é outro contexto. Esse que devo fazer para que seja salvo foi nessa situação. Foi esse homem já no desespero. E eu vejo que de certa forma é bem simbólico esse terremoto, de verdade, mas de alguma maneira é um terremoto simbólico também. Talvez para muita gente, e aí a gente está falando tudo isso num contexto de evangelismo, de como chegar em algumas pessoas e levar essa mensagem para elas, que é o que Paulo estava fazendo. Essa viagem de Paulo tinha somente essa finalidade: percorrer o mundo romano por onde Deus levava ele. E existem provas até que o próprio Deus queria. Um pouco antes, Paulo tinha tido uma visão. Ele tentava ir para uma cidade, toda vez era impedido, toda vez era impedido. E aí apareceu a ele em sonho um homem em vestes de macedônios, dizendo: passa por lá. Paulo foi para lá. Qual que chegou? O que é que aguardou Paulo aqui? É a vontade de Deus. Então, a gente está nesse contexto de levar a mensagem. E nesse contexto de levar a mensagem, eu creio que para poder haver uma pergunta como essa, por vezes o próprio Deus causa isso, causa esses terremotos na vida nossa, na vida das pessoas, coisas que não estão no nosso controle, coisas que estão somente na mão de Deus, e às vezes são tão bem feitas, são tão feitas sob medida, que geram coisas desse tipo. Abala a estrutura da vida da pessoa, quebra, rompe cadeias que estavam segurando essa pessoa presa, e levam a elas a esse desespero tão grande, a ponto delas chegarem e pedirem luz, né? Como diz aqui o carcereiro, pedindo luz, e entrar já desesperada, perguntando: e aí, você tem uma resposta para mim, não tem? E é nessa hora que você precisa estar pronto. Se você é aquele que carrega a mensagem, que esteja pronto, como Paulo e Silas estiveram, para dar a resposta a essa pergunta. Mas o que eu queria falar é que normalmente vai haver um contexto. Talvez as pessoas perguntem isso meio filosoficamente para você, num ambiente calmo, mas eu vou dizer que 90% das chances é que não vai ser assim. Não vai ser essa pergunta. Vai ser no meio de um terremoto, vai ser no meio de um abalo, de uma perda. Aí eu não sei.
Quem criou o terremoto foi o próprio Deus. Quem controlou a força do terremoto foi o próprio Deus. E eu creio que Ele tem o mesmo poder para fazer isso hoje ao seu redor. Amém? Então, quando esses terremotos acontecerem, esse é o ponto também, não se adivinha, como diz aqui no versículo 26, de repente. Para Paulo e Silas foi de repente. Paulo e Silas não estavam lá, bom, meia-noite 1, vai rolar um terremoto aqui, né? Então, que bom, a gente vai sair aqui, vamos lá, Silas, vamos cantar aqui que não tem muito para fazer nos próximos 5 minutos, vamos cantar aqui enquanto chega esse terremoto. Paulo e Silas não tinham ideia disso. Então, foi de repente para eles. Então, para nós também vai ser de repente. Para nós vai ser não previsto. A gente vai estar só vivendo a nossa vida, recebendo coisas boas, recebendo conforto, recebendo algumas dores. Mas, quando chegar o momento, quando vier o de repente e o terremoto acontecer do seu lado, em volta de você, presta atenção, de repente pode ter alguém desesperado o suficiente como esse carcereiro para te fazer a pergunta: o que devo fazer para que seja salvo? E aí a resposta a gente vai ver agora em seguida. Versículo 31 foi na lata, não precisou perguntar 2 vezes. Foi o que respondeu Paulo. Responderam-lhe, no caso Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa resposta, irmãos, é por isso que todo o contexto faz muita diferença. Se o cara pergunta nesse ambiente meio retórico, meio filosófico: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí você fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O cara: bacana. Entende? É totalmente diferente. O contexto faz toda a diferença. Essa pergunta feita no meio de um terremoto, ou logo após um terremoto, uma resposta como essa é totalmente diferente. Tão diferente que tocou realmente. Aquele homem estava pronto para receber aquilo. E continuaram. Não foi só isso que Paulo falou, não. Continuou falando muito mais. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Então houve aquela oportunidade. Então, já seguindo, aqui segue mais ou menos aqueles 5 passos que a gente costuma ter já bisurado, né? Primeiro, crer. É preciso crer no Senhor Jesus. E o segundo é ouvir a própria palavra. E isso aqui combina com o que Paulo fala lá em Romanos 10, de 9 a 5. Só o próximo livro ali depois de Atos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mas no versículo 14 ele fala, 13, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram? Em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? De quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, a sequência que Paulo estava lá para exatamente fazer aquilo. Ele foi enviado por Deus para pregar. E ele pregou. Eles ouviram e isso veio à fé, né? O simplesmente dizer creia não quis dizer muito. Teve o passo seguinte. Paulo ainda naquela noite, estava uma noite intensa, né? As pessoas estavam muito ávidas para receber. Então em uma noite foi suficiente para se crer e se pregar. A gente está falando de uma situação bem extrema, de uma situação de um abalo talvez grande demais, que tudo se resumiu em uma noite. Talvez não seja tão espetacular com você assim. Talvez esse terremoto seja uma escala Richter bem menor. O abalo aconteça, a pessoa ouça, pergunte, você fale, ela medite. Isso leve talvez muitas semanas. A ideia não é estabelecer prazos. Lembra? Quem preparou o terremoto foi Deus. Quem prepara o coração da pessoa é Deus. Você só vai aproveitar a oportunidade. Então aproveite e fale, para que essa pessoa de fato creia. Para crer ela vai precisar ouvir. E para ouvir você vai precisar pregar. E para poder pregar você tem que estar lá. Você tem que ser enviado pelo próprio Deus. Mas no caso aqui foi intensivo. Foi madrugada toda. Não teve nem dormida. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então entra o batismo, que a gente também
é bastante enfático em levar isso para as pessoas como um ato que resulta da fé. Então, tem que crer, ouvir, né? Crer, se batizar, se arrepender junto com isso. Porque na verdade o que houve ali, e não está explícito aqui, mas aconteceu, foi um processo de mudança de mente, que é a ideia de metanoia, metanus no grego, que é traduzido como arrependimento. Para que haja de fato isso, é preciso haver essa mudança de mente. E houve. No caso do carcereiro, houve, e foi bastante chocante. Foi um impacto que ele tomou que de fato mudou a mente dele. O que ele tinha algumas horas antes eram prisioneiros que ele sabia que eram meio perigosos, porque deram ordens expressas para que guardasse tudo. Ele deve ter ficado já de olho aberto com aqueles caras. De repente vem um terremoto, sacode, ele acha que perdeu tudo, vão matá-lo depois, e ele já resolve dar cabo da própria vida ali. E é quando... E ele devia estar já ouvindo alguma coisa daquelas músicas que Paulo estava cantando, devia ouvir sobre o que esse cara estava fazendo, a tumulto que houve lá em Filipos. Tudo aquilo formava uma ideia na mente da pessoa. Mas quando veio aquele terremoto e ele trouxe aquela mensagem, a mente daquele carcereiro foi mudada. Então houve a mudança da mente, houve o arrependimento, que é um dos passos que a gente fala também. E é o normal, né? É o ouvir, o crer, se arrepender, se batizar e, por último, como a gente coloca, perseverar, né? Aqueles 5 passos lá. Está faltando um aí. Essa perseverança, então, já estamos bastante adiantado aqui, já chegando perto de mais de 25 minutos, não vou tomar muito tempo, e não é minha intenção aqui hoje ficar entrando em discussões teológicas, tá? A Igreja de Cristo tradicionalmente tem a posição sobre a perseverança de que é uma tarefa nossa, existe o livre-arbítrio, é possível cair da graça. Existem quem tem uma posição diversa. Para ambas tem bastante referência bíblica, tem bastante explicação. Então, não resolveram até hoje, não sei se eu agora, numa pregação, vou resolver sobre isso. E nem é minha intenção. Mas a parte dessas controvérsias, eu vou deixar somente essa resposta aqui do carcereiro. Não que ele tenha falado, mas o que ele fez. No versículo 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse ou depois, o que fazer para ser salvo? Sirva, simplesmente sirva. Não fique perdendo tempo com questões e debates teológicos. É interessante ouvir, ter uma posição. Existem passagens alentadoras como a própria Filipenses, a gente pode ler aqui. O próprio Paulo escrevendo vários anos depois para aqueles mesmos irmãos que estavam naquela cidade. Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que bom, Deus está interessado e está envolvido na nossa perseverança. Mas também tem passagens bem fortes que mostram que a gente precisa tomar cuidado. É impossível, pois, Hebreus 6:4, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. E a gente podia passar muito tempo aqui, puxando para um lado, puxando para o outro. Pelo menos me faz ver que tem bastante coisa envolvida, e quem quiser vai ter muito tema para estudar. Mas eu diria que o mais simples e o que vai dar mais resultado, porque tem muita coisa aqui que tem a ver só com Deus. Você vai controlar o que Deus vai fazer ou não? Eu sugiro que você se concentre naquilo que você pode fazer. E o que o carcereiro pôde fazer e fez foi isso aqui: levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Bem simples, serviram aqueles que serviram eles, trazendo essa mensagem, trazendo essa boa notícia. Eles simplesmente, com gratidão no coração, serviram. Então, o que fazer para ser salvo?
Ouça, creia, se arrependa, se batize e sirva. Persevere servindo. Persevere servindo quem? Tem muita gente ao lado. Eu acho que é uma boa prática, e é o que o autor de Hebreus também fala, sobre se lembrar daqueles que trouxeram para a gente essa palavra de fé, aqueles que vieram antes de nós, de honrar aqueles que estão antes de nós na fé. É uma coisa muito boa. Existem irmãos até que saíram daqui. Eu vou falar dos que eu lembro, vocês podem ter os que vocês lembram. O Osmildo e a Marta, que estão lá em Natal, foram levar a mensagem para longe até daqui. Davi e Babi, que tantos anos estiveram aqui, que também foram servidos por outras igrejas que investiram no reino aqui em Fortaleza, e tantos outros. O próprio Álvaro, que a gente tem bastante relação, que estava lá em Itarema, agora foi para Florianópolis, já com 60 e tantos anos, podia estar pensando em descansar, está lá querendo levar o Evangelho, e precisa desse nosso apoio, precisa desse nosso serviço, com o que a gente pode. O carcereiro não podia fazer muita coisa, mas abriu a casa dele, serviu e acolheu Paulo aquela noite. Então, se a gente puder fazer isso com quem está do nosso lado, por que não? Vamos fazer, e vamos com isso manifestar grande alegria por ter crido em Deus, e eu tenho certeza que isso vai nos fazer perseverar até o fim, quando assim Deus quiser nos levar. Amém? Então, que a igreja possa ficar com